Primeira lei de Deus, as três que se referem a Deus: adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Isto é um conselho de Deus? É um conselho? Ou é um mandamento? É um conselho ou mandamento? Então Deus não está pedindo, Deus está... E por que Ele pode mandar? Ah, padre, porque Ele é Deus. Não é isso que a Bíblia revela. Deus, Ele pode mandar porque Ele outrora nos libertou, quando éramos ainda pecadores, em Cristo Jesus. Então Ele já provou que Ele quer o nosso bem. Então agora Ele dá os mandamentos para que aquele povo do Egito, que saiu do Egito, saiba: eu sou o Senhor Deus, que tirou o meu povo do Egito. Por isso, Ele dá os 10 mandamentos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Responda: é viver de acordo com a sua vontade. É louvá-lo com a minha vida. Eu sei que muitas pessoas não têm costume, mas comece a rezar neste tempo, quando você lembrar, o Magnífica, uma oração bíblica maravilhosa de Nossa Senhora, e que tem muita gente que não reza. Tem muita gente que não reza. O pessoal fica inventando. O pessoal tem muita criatividade orante. Eles inventam muitas orações. O problema é que muita gente se afasta das orações bíblicas, que são as orações principais. O Magnífica, ele tem o poder de transformar a nossa angústia em alegria, porque ela é uma oração positiva. A minha alma engrandece o Senhor. Maria está adorando a Deus. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Está adorando a Deus, porque Ele, que é grande, olhou para a pequenez de quem? Viu por que Deus olhou para Maria? Não é porque Maria ouviu a sua palavra, porque Maria se tornou a sua serva. Servo não é aquele que ouve, é aquele que faz aquilo que ouve. Você quer que Deus abençoe você? Você quer que Deus exalte a sua família? Você quer que Deus abra todos os teus caminhos? Seja servo dele, obedeça a Ele. Há pessoas que dizem que adoram a Deus acima de todas as coisas, mas são pessoas cheias de superstição. Início do ano, come romã, e joga o carocinho para trás, põe não sei o que na carteira, e come não sei o que, e pula ondinha, e põe uma figa no peito, e pecinho de coelho. Quer dizer, a pessoa, ela diz que adora a Deus acima de todas as coisas, mas na hora do vamos ver, é cheia de superstição. Coisinhas que dão a segurança para aqueles que não encontram a segurança em Deus. Meu irmão, se pezinho de coelho desse sorte, você não tinha pego o coelho, porque deu sorte para você, mas para o coelho, coitado. Então são coisas que o ser humano foi colecionando e que não tem poder para transformar a nossa vida. Há pessoas que até vão à igreja, mas quando tem oportunidade, vai lá para a pessoa jogar carta, ler a mão, tarô, fica lendo horóscopo. Aí eu não saio de casa sem ler horóscopo. Ó, povo! E a pessoa vai acreditando nessas coisas. Eu prefiro ficar com o versículo bíblico: se Deus é por nós, eu posso ler, porque eu não vou perder tempo de ler essas coisas, mas eu posso até ler: hoje não saia de casa, você vai ser atropelado. Eu não creio em superstições, em adivinhações. Eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus me revela: eu sou o seu pastor e nada faltará a você. Em vez de perder tempo falando essas porcarias, vá ler a palavra de Deus. Pessoas que ficam mexendo com magia, pessoa que vai à missa e faz macumba. De vez em quando aparece aqui do lado do santuário umas panelas com macumba. Eu tenho que ir lá meter o pé em tudo, e meto o pé e falo: pode vir para mim. O que está aí? O padre aqui, remada no peito. Meu filho, tem gente que faz bicumba, tricumba e policumba. Macumba é uma, tem gente que faz duas para garantir, é bicumba. Tem uns que faz 3. Para eu provar para você que não tem macumba, faça macumba para mim. Pode mandar, meu filho, os macumbeiros reunir, manda macumba para mim. Pode reunir os macumbeiros de Divinópolis, todos, aqui na porta do santuário. Os macumbeiros lá embaixo com as macumbas dele, e eu aqui em cima com o Santíssimo Sacramento. Eu quero saber quem vence. Quero saber quem vence. Meu irmão, para com essas coisas. Olha, eu não tenho nada contra macumbeiro, não tenho nada a favor também não.
Mas se você quiser ir para esta área, então você vai para lá, mas não leia mais a palavra de Deus, não comungue, não fique pedindo bênção para Deus. Isso não existe. A pessoa fica misturando as coisas. Pessoa que vai à missa e de vez em quando fica invocando mortos, sente espiritismo. Escreve uma carta para mim. Eu estou lendo um livro psicografado. É o espírito fulano de tal. Gente, para cima de mim. A pessoa, enquanto era viva, nunca escreveu um bilhete. Depois que morre, está escrevendo livro. Depois que morre, para cima de mim? Não misture óleo com água. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é espiritismo. Adorar a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Segundo, não pronuncie o nome de Deus em vão. Repete, o nome de Deus é santo. Repete. Eu estou preocupado agora não é com o mundão não, é com a igreja. Até em certos momentos, o nome de Jesus perdeu o valor dentro da igreja. Vai ter uma festa de jovem, é Cristo Dance. Cristo Dance. Vai ter uma farofa, é a farofa de Jesus. Tem gente que testa microfone com o nome do Filho de Deus. Jesus. Perdeu o valor. O nome de Jesus agora está sendo usado. Cuidado. Nunca, meu irmão, nunca. Ouça, se a pessoa começar a falar, me desculpa, mas você vai me desculpar, não me contamine. E nunca conte piadas que tem o nome de Jesus. Tem gente que fica contando piada com o nome de Jesus. E eu já contei umas piadinhas com o nome de Jesus, eu parei com isso, não pode. Mesmo que é piada inocente, o nome do Senhor é o nome santo. Você substitui Jesus lá, põe um outro cara, põe Genésio, qualquer coisa. Mas não é o nome do Senhor, esse nome tem poder. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E toda língua professe, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de... Falando sobre o nome santo de Deus, nunca diga, juro por Deus. Jure por você. Porque Deus não vai assinar o seu juramento em nome dele. Ele não precisa. Você tem que ter um nome próprio para jurar em seu nome. Blasfêmias, cuidado com blasfêmia. Proferir coisas contra Deus. Se Deus existe, vamos ver se ele faz isso. Eu já vi na televisão, um canal protestante, o sujeito ensinando isso. Você, meu irmão, tem que chegar em casa e desafia Deus. Fala para Deus, a minha família toda é tudo acampado de ateu e está com carro zero. Se Deus existe, eu quero um Vectra. Se Deus existe, eu quero. Olha, filho. Primeiro, que não vai ganhar nada, senão é lavagem de dinheiro. Segundo, se Deus existe, Ele vai te dar um Vectra só para provar que Ele existe. Nós não alcançamos a graça de Deus colocando a sua existência em xeque, mas de joelhos e com fé. É assim que o cristão reza. Senhor, eu creio em Ti e seja feita a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que Deus quer e eu quero aquilo que Deus faz. Cuidado para brincar com... Aí também que eles pararam com isso. Nos tribunais antigos, chamava lá o réu para depor, aí o soldado chegava com a Bíblia. Coloca a mão na Bíblia. Eles colocavam a mão na Bíblia. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Tinha um quadro naquele tempo dos Chiguanis, não sei se você lembra disso. Um quadro era isso. Aí a pessoa punha a Bíblia e falava assim, juro! Apareceu o Chiguanis. Eita, mentirinha porreta, só. Quer um exemplo? Não vou contar o santo não, mas o milagre eu vou contar. Eu já passei por uma experiência que eu sabia que a pessoa tinha feito aquilo. Mas eu não podia acusar a pessoa pelo meu estado, aonde eu estava. Mas eu sabia quem era, e o outro padre sabia, porque só ela tinha a chave e a pessoa fez tal coisa. Nós chamamos os funcionários todos, não foi em Divinópolis, na paróquia, antes de eu vir para cá em outro lugar. Chamamos todos, e o pároco, que não era eu estava na sala, ele colocou a Bíblia e falou assim, vocês vão colocar a mão na Bíblia e vão jurar perante Deus que não foi você. E se você jurar falso, você está aberto às desgraças que pode acontecer. Eu vi a pessoa fazendo, eu vi, só que eu não podia falar. A pessoa colocou a mão, chorando. Eu juro pela palavra de Deus que me aconteça qualquer desgraça comigo ou com meus filhos. O que eu matei a charada na hora? Ela não acredita que a Bíblia é palavra de Deus. É um livro, que se ela acreditasse, ela não falava isso, jamais. Ela tomou o nome de Deus em vão. Fez um juramento falso. E aqui eu já quero entrar com um pedido.
Se é que eu posso pedir alguma coisa. O mundão, deixa o mundão para lá. Vamos ficar nós aqui, nós que somos de Deus. Por favor, meu irmão, vamos voltar a colocar nos nossos filhos nomes com significado e nomes bíblicos. Eu quero que o meu filho seja um guerreiro de Deus, Miguel. Eu quero que o meu filho seja uma bênção na minha vida, que traga coisas boas, Gabriel. Ana, Clara, pega o nome de um santo. Não fica olhando artista de Hollywood, cantor famoso. Uma mãe me procurou com o cabelo em pé. Falou assim: Padre Cristo, o mundo está acabando. O que aconteceu, minha filha? Minha menina de 4 anos chegou para mim e falou assim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher fruta. Eu não sei qual fruta. É influência de quem? Da televisão. Ela quer ser uma piriguete. Ela não quer vestir vestidinho comprido, sandália, não. Eu quero, mamãe, é tamancão. Não quero sandália, eu quero tamanco grande. Menina de 6, 7 anos. E tem mãe que deixa a menina vestir. A menina tem 7, 8 anos, dá vestido igual a prostituta. E o pessoal acha bonitinho. E vai crescendo, e depois nós temos que imitar as coisas de Deus. Tantos nomes bonitos, nomes com... Tá voltando, viu? Tá voltando. Tem muito Paulo, muito Pedro, muito João, Samuel, Ana, Maria, nomes que a Bíblia e que os santos nos dão, não é? Isso tem que ser olhado também. Ô padre, o que é, meu filho? O que você está falando aí de nome de Deus? Quando você já entrou aí falando do nome da gente, que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Porque se você colocasse os nomes louco e ficasse com essa loucura para lá, tudo bem. Não, mas eles trazem a criança para ser batizada. E esse nome louco é inserido no mistério de Deus. Quando o padre diz: eu te batizo, e fala o nome da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele nome já não é mais nome, é uma pessoa. Quando você ouve assim, Padre Krishna Shankar, você não pensa no nome, você pensa em quem? Em mim, sou eu. Ana Maria, mãe do padre, Beth, Maurício, Paulo. Não é mais o nome, é a pessoa. Então a sua pessoa é inserida em Deus. E o que você quer que aquela pessoa seja, de acordo com o seu nome. Terceiro mandamento de Deus: santificar o dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? É o domingo. Para certas seitas, o dia do Senhor não é o domingo. Que dia? É sábado. E eles vão na sua casa falar isso. Olha o que na Bíblia, ó. Santificarás o dia de... É porque eles são ou uma seita, ou eles são uma seita cristã com origem no judaísmo. Porque o dia do judeu é o sábado. O dia do cristão, que é o domingo. Tanto que Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sábado, que é o dia santo. Jesus ressuscita que dia? Domingo, primeiro dia da semana. É a nova criação. Ao mesmo tempo que o domingo é o primeiro, ele é o 8º dia. Domingo vem de Domenica, Dies Domini, é o dia do Senhor. Hoje em dia é muito complicado. Por qualquer motivo, falta-se da missa dominical. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou à missa. Não estou com vontade não, eu vou à missa. Eu fui para o sítio, não vou à missa. Chegou visita, eu não vou à missa. Meu irmão, você está desobedecendo um mandamento de Deus. Guardarás domingo e festa de guarda. É o dia de se encontrar com o nosso Deus. Tem 3 motivos aqui que as pessoas dizem. Eu só vou à missa quando eu estou com vontade, ou quando sobra tempo, ou quando eu estou com problema. Abra um parênteses que eu vou dar um cutucão. Cuidado para você não ser um hipócrita aos olhos de Deus. Não é a meus olhos não, eu não vou condenar você. Mas Deus olha, e Jesus não chamou muita gente hipócrita? Continua chamando. E tem gente que aqui para nós é hipócrita mesmo. Aparece na família alguém doente de câncer. Mas a família se converte. Aí eles vão à missa da família toda quarta, e levanta água benta, e chora, e clama o Senhor, e vai à missa domingo, e é Reginaldo Manzotti, e é terço, e livro de oração, e de buiana novena, e vão rezar. Aí a pessoa faz o tratamento, faz a operação, arranca o caroço, faz lá a químio, o cabelinho cai, meu Deus, aí que eles rezam mais. Nossa senhora, vamos rezar. Aí o médico fala: tá curado, tá curado. Todo mundo, tá curado, tá curado. Aí devagarinho, as pessoas param de rezar o terço, param de ouvir o padre, param de vir à missa e voltam para a mesma vida do passado. São cristãos hipócritas, que só rezam na hora da tribulação. Ao invés da família se converter com aquela doença grave,
Quando a doença é curada, a família debanda de novo. Quem parou de beber? Não, eu vou parar de beber, o meu filho ser curado. Não bebo nunca mais. O filho foi curado, está bebendo o dobro. Eu não fumo mais. Se a minha mulher sair desse coma, eu não fumo mais. A mulher saiu, foram para a praia para comemorar 2 março. Agora eu vou te contar. Você está vendo como que as pessoas brincam com Deus? Eles usam a Deus. Usam a Deus. Um pecado muito grave. Estou falando de todo mundo não, mas tem gente que tem esse pecado grave. Trabalhar no domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de descanso. Tem certas coisas que não podem parar. Exemplo, motorista de ônibus, eles estão rodando. Polícia, bombeiro, hospital. Tem muita coisa que não pode parar. Mas tem muitas coisas que poderia, mas não para por quê? É o dinheiro. Gente, em Divinópolis tem lugar que está abrindo Sexta-feira da Paixão e vendendo carne. E o pior, o dono do lugar se diz católico. Gosta de missa. Hipócrita! Era melhor não vir à missa e deixar o boteco aberto dia e noite. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para você? Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu sou católico, eu vou à missa, eu colaboro com a igreja. Ah, mas Sexta-feira da Paixão tudo está fechado, eu vou ter que abrir que o lucro é maior. Ele está ouvindo a palavra, mas não está praticando. Então ele está se enganando. Não sou eu que estou falando, meu irmão, é palavra de Deus. Obedeçam ao 3º mandamento. Guarde dia santo, guarde o dia do Senhor. São os 3 mandamentos de Deus. Se você amar a Deus, não tomar o seu santo nome em vão e guardar o dia de estar com Ele, você cumpriu as suas obrigações com Deus. E com o ser humano, são 7. 4º mandamento e o primeiro para nós. Repita: honrar pai e mãe. O que é honrar alguém? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Tom Tarcísio um dia ligou e falou assim: Padre Christian, o senhor já jantou? Não. Então eu vou jantar com o senhor. Só que tem um problema, que eu não janto, né? Aí eu falei: pelo amor de Deus, encomenda 2 pizzas que o bispo vem. Aí ligando, encomendando 2 pizzas. Aí, quando está eu e Padre Miguel, a gente põe uma toalhinha, põe um pratinho, põe a comida na vasilha mesmo. Como o Dom Tarcísio estava vindo, e é o nosso pastor, a quem a gente tem muita estima, eu queria honrar a presença dele. Então coloquei um forro melhor, coloquei uns pratos mais bonitos, coloquei uma tacinha, pus um vinho para gelar. Não é assim que a gente recebe alguém que você quer honrar. Quando você vai à minha casa, eu quero honrar a sua presença, fazendo uma comida melhor. O que é honrar a Deus? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar a si próprio? É tratar bem. É tratar bem. É você fazer mimo para o outro. É você fazer, como a gente fala, gracinha para o outro. Você fazer algo que não é comum você fazer. O que é honrar pai e mãe? É respeitar o pai. É ter carinho com a mãe. É procurar entender o motivo que leva os seus pais a fazerem o que fazem. E o principal que está faltando hoje, repita comigo: honrar requer reconhecimento. Tem filho que não reconhece o que os pais fazem ou já fizeram. Tem filho que não sabe que ele ficou chorando de madrugada e a mãe, e agora a mãe o chama depois que ele já deitou. Ele está acordado ainda. Ô meu filho, traz um copo d'água. Ih, já deitei. Quantas vezes eu nem deitei, e nunca reclamei. A mamãe ou o papai quebra a perna, está lá na cama. Ô meu filho, traz ali o marrequinho para eu fazer um xixi. Ai, que nojo, que nojo. Pode perguntar à mamãe quantas vezes já limpou. Que as 2 moranguinhas cheias de caramelo. E a mãe está lá, Honrar pai e mãe é reconhecer o sacrifício que o pai e a mãe já fez por nós. Responsabilidade dos pais adultos com os pais idosos. Gente, vou só citar aqui para não alongar. Tem filho que pega o dinheiro da aposentadoria dos pais e gasta, nem remédio compra. Deixa os pais julgados no barracão do fundo, nem visita. Ou joga no asilo, deixa lá. São filhos que gritam, são brutos com os pais, falam palavrões, não têm paciência, são indiferentes e não colaboram com nada. E tem muita gente que faz isso e fica batendo peito na igreja, fica lendo Bíblia, fica comungando. Sede praticantes da palavra e não enganando-vos a vós mesmos. Na catequese, quando eu vou fazer com as crianças algum encontro, eu falo: qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vocês sabem de cor, hein? Sabemos. Vocês estão praticando? As crianças ficam assim.
Quer dizer, saber nós sabemos, mas o que salva não é ouvir, é praticar. Mas aqui eu quero dar um cutucão. Tem muitos filhos ruins porque tiveram pais ruins. Eles são um reflexo dos pais e eles não conseguem vencer isso. Quais são os deveres dos pais para com os filhos? Educação. É dever do pai e da mãe educar o menino. Criação de um lar. O que é lar? Carinho, afeto, diálogo, valorização das virtudes, evangelização dos filhos. Tem certos pais que transformam a vida dos filhos no inferno. Eu tenho atendido o jovem, fala, padre, o meu pior inimigo é meu pai. Olha o que ele está fazendo comigo, eu até duvido, não é possível. Ele me trata assim, ele faz isso. A minha mãe é minha pior inimiga, ela faz? Não, meu irmão. Colabore com seus pais, mas pais, colaborem com os seus filhos. Não esqueçam do 4º mandamento de Deus: honrar pai. Qual que é o 5º mandamento? Não matar. Isso tudo está em Êxodo capítulo 20. Não matar. Hoje mata-se por qualquer motivo. Você parou no trânsito, tem uma buzinada, tá, mata. Você pagou uma coisa, faltou R$5, mata. Entra na padaria, vai roubar o caixa, tem menos de R$500, mas hoje a vida humana perdeu o valor. Mata-se por qualquer motivo. Na nossa região aqui as coisas ainda estão um pouco sob controle. Esse tanto de morte que nós vemos em Divinópolis, que aqui morre gente, né? Mas, se não todos, 99,9% são ligados ao tráfico de drogas. Tanto é que eles estão matando para lá, o pessoal está fazendo vista grossa, ninguém toma providência, então... mais ou menos é assim que funciona. Não, você é briga traficante, é maconheiro, então ninguém quer saber de nada, ou o processo arquivo, ninguém vai preso, pronto. Por quê? Mas quando a coisa começa a virar, a mãe saindo com o filho da garagem, o assaltante fala que ela para parar, ela acelera, um tiro nela, um tiro na criança. A mãe na cadeira de roda, a criança de 2 anos morta com um tiro na cabeça. Você fica horrorizado com as coisas, se atira por qualquer motivo. A gente não fica horrorizado? Mas tem um outro crime aí que está acontecendo e que muita gente tampa os olhos, e que é um pecado grave. O aborto. A menina está grávida e o pai incentiva. Tira enquanto é pequeno. Você não vai casar com esse rapaz. O namorado fala, tira. É pecado direto e tem pecado indireto. Qual que é o pecado direto? A moça tirar o neném. Pecado grave. Qual que é o pecado indireto? Quem colaborou, quem incentivou, quem pagou, quem maltratou. Filho, nós não vamos ficar aqui jogando pedra em quem já fez aborto. Mas eu lhe dou um conselho. Procure um sacerdote. Abra o teu coração e faça uma boa confissão. Estou falando para ajudar. Coitado se a pessoa morre carregando um pecado desse. Tem remédio? Tem, mas procure o sacerdote. Não fica achando que aborto é muito natural, não. Outro pecado grave contra o não matar. O se matar, que é o suicídio. Antes, o suicídio era tão grave que se a pessoa suicidasse, o padre não podia ir no enterro. Ela era enterrada fora do cemitério cristão. Não podia pôr cruz, que a pessoa tirou o bem maior. Hoje em dia se tem um outro entendimento do suicídio. A pessoa não está bem psiquicamente. Ela tem um distúrbio psíquico. Então a igreja faz a encomendação. Ô padre, tem que me pergunta isso. Quem suicida vai para o inferno? Eu não sou Deus. A igreja entrega a pessoa que suicida a misericórdia de Deus. Que nós conhecemos o ato. A pessoa pulou do prédio. Mas nós não sabemos o contexto e o que levou ela a fazer isso. E Deus sabe. O julgamento cabe a Deus. Nós devemos rezar pela pessoa. E preservar a nossa vida. Né? Sabe um pecado contra o 5º mandamento que muita gente não sabe? Não matar. Pessoa que não cuida da saúde. Pessoa que come demais. Não é normal, meu irmão, uma pessoa com 200 quilos. Isso é pecado. Pessoa, a não ser que a pessoa é doente. Não estou falando de doença, não. Estou falando de... É um pecado, você não está cuidando da saúde. Pessoa que só come comida muito gorda. Coisa muito doce. E fuma, e bebe, e droga. Você está se matando lentamente. E Deus diz, não matarás nem o outro e nem a si mesmo. É preciso cuidar da própria saúde, né? Outra coisa que nós devemos pensar, isso aqui, ó, crime de trânsito. Um pecado grave que tem acontecido são pessoas que bebem, dirigem e matam. Aqui no Brasil é tudo festa, né? Se você mata dirigindo para estar bêbado que não vai dar nada. Mas devia comer uma cadeia boa, porque é um crime grave. É um crime grave. Dirigir bêbado, ultrapassagem perigosa,
morte de inocentes, isso tudo aí vai prestar conta a Deus, né? Não estou julgando não, precisa que a pessoa é irresponsável mesmo. Você pode falar que eu que falei. E vem uma carreta. Aí o bonitão está na linha contínua, na curva. O dono da estrada, que é um sujeito, uma mulher sem limite. Não, eu vou cortar aqui mesmo. Aí ele pega, aí vem o outro carro, uma família, ou gente inocente, e arrebenta o carro de frente. É para ter dó da família que morreu, do irresponsável que cortou. A única pena é que ele não morreu sozinho, porque a pessoa está querendo isso, faixa contínua, curva, na subida, você mete o seu carro, você quer o quê? É se arrebentar mesmo. O problema é que está matando quem não tem nada a ver com as coisas. Preserve a sua vida e a vida dos outros, dirigindo com responsabilidade. Toda vez que eu saio para viajar de carro, seja para Canção Nova, para o aeroporto, quem está comigo sabe que eu rezo assim: Senhor, abençoe a nossa segurança, que nós zelemos pela nossa viagem e cuidemos com o bem-estar do outro. Quando eu pego um carro, eu tenho que preocupar com a minha vida e com a vida do outro, né? Outra coisa que existe muito, morte emocional. Tem gente que não mata o outro assim não, ó. Mas tem gente que fala assim: fulano de tal morreu para mim. Não cumprimenta a pessoa mais, não olha para a cara dela mais. A pessoa está ouvindo, está falando, está ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo alguma coisa? Tem gente que faz isso. Está matando o irmão, isso chama morte emocional. É o contrário do perdão. E existe o assassinato lento e cruel. É a tortura psicológica. Eu não sei se você sabe, eu já atendi pessoas muito doentes que quem está matando é o filho. O filho faz tanta coisa que não deve, que os pais estão ficando doentes. Atendi uma mulher, carne, pele e osso. Ah, padre, quem está fazendo isso comigo é a bebida do meu marido. Ele está matando a mulher. Essas mortes lentas, elas são consideradas para Deus como matar o outro. Você está matando a esperança do outro, matando a alegria do outro. Onde está a obediência ao mandamento de Deus: não matarás? As pessoas esqueceram a Deus. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Qual que é o sexto mandamento? Ou pecar contra a castidade. Se resume no mesmo mandamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, se espera pelo menos duas coisas: fidelidade e castidade. Repete. O que é fidelidade? O compromisso que eu tenho com você, a aliança que eu tenho com quem eu amo. O que é castidade? Depende do seu estado. Castidade dos ministros: não ter relação. Castidade no matrimônio: eu tenho relação com a minha esposa ou com o meu marido, e fora disso é adultério. Quer dizer, a castidade ela pode ser vivida em todas os estados da sua vida. Quais são as ofensas à castidade? Repita comigo todas, são 5. Primeiro, luxúria, promiscuidade, pornografia, prostituição, estupro. São esses os pecados contra a castidade. O que é luxúria? Troca de parceiro. É a busca do prazer pelo prazer. Não importa a outra pessoa. Eu quero é o gozo. Eu quero é a carne. E a pessoa que está na luxúria. Pessoa que fica, né? Luxúria, tá bom. 2, promiscuidade. O que é a pessoa promíscua? Troca de parceiro constante com relacionamento sexual. Tem gente que tem relação sexual na mesma noite com 3, 4, 5. Ah, padre, mas é a modernidade. Pergunta para Deus se é a modernidade. Pergunta para a palavra de Deus se é a modernidade. Pergunta se Deus criou isso, esse corpo, para ser usado de maneira promíscua. A igreja nunca foi contra sexo. Pelo contrário, a igreja é bem a favor de um bom sexo. Porque quando o padre casa o marido e a mulher, eles só se unem depois da primeira relação sexual, depois do casamento. Tem que ter a relação sexual, né? Eu não vou dizer aqui, senão vocês vão falar que eu estou levando o negócio para o caminho dos porcos. Mas quando nós estamos estudando, o professor ensina até quais são os sinais de que houve a consumação do casamento com relacionamento sexual completo. E o documento da igreja fala o que tem que ter. Quer dizer, se fosse ruim, a igreja não mandava fazer sexo. O que a igreja é contra é a promiscuidade. Não, enche a cadeira de camisinha, filho, resolveu o problema. O problema não é a camisinha, o problema é a promiscuidade. Tem gente que fala: a igreja é contra a camisinha. Quem falou que a igreja é contra a camisinha? Me mostra um documento que a igreja é contra a camisinha. A igreja é contra a promiscuidade. E a camisinha está por quê? Para a promiscuidade. Numa noite eu tenho 10 camisinhas,
10 pessoas, não vai me acontecer nada. Faça sexo seguro, use camisinha. Cuidado, hein? Terceiro, pornografia. Revista de mulher pelada, site pornográfico, sexo virtual, sexo pelo telefone, sexo não sei com quê. A coiseira, meu filho, que eu nem vou aqui relatar. Muita coisa a gente nem sabe que existe, mas existe, viu? Então fuja de todo tipo de pornografia, que é um pecado contra o sexto mandamento. Prostituição, você negociar o corpo, se vender, né? E o estupro, nem precisa comentar, que vocês já sabem que é um pecado gravíssimo. Uma coisa que me inculca e que me contaram, não acredito não, mas me contaram. A pessoa é casada, vai à missa, comunga, lê Bíblia e vive no adultério. Aí eu sou casado, mas eu tenho uma outra mulher por aí. A minha preocupação não é a lei de Deus. A minha preocupação é que não descubram. Se ninguém descobrir, está valendo. Cuidado. Deus falou muito claro, não cometer adultério. Um homem falou com a mulher assim, ó: não sou homem de uma mulher, eu vou casar com você, mas não me cobre fidelidade. Amor eu faço só com você, mas sexo com todas. E a mulher casou. E agora está reclamando. Quer dizer, casou com um tarado, né? O cara não... O cara é um tarado. Cuidado, meu irmão, não brinque com a palavra de Deus. Sabe um pecado grave contra o matrimônio? Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Você pode falar que isso é lei de Deus. A pessoa, se não quer ter filho, ela não pode casar. Ela tem que ficar solteira. Tem gente que casa, mas não quer ter filho. Ela não sabe, mas o casamento é nulo. O casamento está anulado. Quem casa tem fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Eu estou casando, eu quero ser fiel a você, porque eu te amo. Pelo menos no meu coração, eu quero estar com você o resto da minha vida. E nós queremos ter filhos, para aumentar a prole, para cultivar a sociedade, aumentar a igreja, no batismo, etc. Tem gente que casa, não, a gente não quer ter filho não, porque eu não quero dividir herança, eu quero ter a minha vida, eu quero alguém do meu lado só para me comprar. Isso não é matrimônio não, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Pode perguntar para qualquer padre isso, não é padre Cristo não. Se eu, não, tanto é que no casamento, vai em qualquer casamento, o ministro ou o padre pergunta: estais dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Não, padre, a gente vai casar, mas não quer ter filho não. Para o casamento. Pare agora. Para o casamento. Para o casamento, ó. Ou vai ter filho ou não casa, meu filho. Quer casar para não ter filho? Isso não existe não. Sétimo mandamento: não roubarás. Qual que é o sétimo? Muitos aboliram por conta própria esse mandamento. A poder, meu filho, ó. Eu vou fazer um trabalho a 50, mas o otário paga 200, eu vou cobrar 200. A pessoa mandou buscar uma coisa que era 30, me deu 50. Chegou lá, foi 25. Ela está pensando que é 30, 5 é meu. Eu sou esperto. Cadê o mandamento de Deus para não roubar? Passou no jornal agora. Um cara perdeu uma carteira andando de moto, sei lá. O outro veio de van, cheio de cheque. Pegou, chamou e devolveu. Nó, que lindo. Lindo não, obrigação. Você tem que assustar, não é com quem devolve. Você tem que assustar com quem está embolsando o que não é seu. Gente, olha para cá. Você que está assistindo. Dinheiro injusto não vai trazer felicidade para você. Você vai perder o dinheiro todo. E tudo que você comprar com ele não vai trazer felicidade. Por isso vai pegando dinheiro injusto. Vai gastar com remédio, vai gastar com doença, vai gastar. Você não vai ter prazer com dinheiro injusto. Ganhe aquilo que é seu honestamente. Guarde aquilo que é seu. Não fique pegando aquilo que é dos outros não. Hoje podia pôr uma placa que a gente tem mais que gritar: pega ladrão, né? Que hoje o patrão rouba do empregado, o empregado rouba do patrão, é filho metendo a mão na cadeira do pai, é pai passando o dinheiro. Que é isso, gente? Aí não dá. Não dá. Eu queria, nesse tempo de política, perguntar para todos os candidatos: você crê na Bíblia? Creio. Você crê nos mandamentos da lei de Deus? Creio. Então, pelo amor de Deus, meu filho, viva o sétimo mandamento: não roubarás. Mostra que você teme a Deus vivendo o sétimo mandamento. Porque hoje em dia, você sabe o que o padre está falando. Parece que ficou normal. Eu já escutei: eu vou votar em fulano, ele rouba, mas faz. Você escutou tipo de coisa assim? Quer dizer, na cabeça do povo, o político rouba mesmo. Na cabeça da maioria do brasileiro, o político rouba mesmo. E não é normal, não é normal. Ficou marcado, né? Oitavo mandamento, repita: não levantar falso testemunho.
é a mentira, a calúnia, ficar falando da vida dos outros, falando aquilo que o outro não é. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso e não freia a sua língua, antes se engana e sua religião se torna vã. Olha aí, quem fala demais, para Deus a religião é vã, não está valendo nada. Deus tem interesse com aquilo que sai da sua língua. Tiago 1,26. Você quer fazer jejum? Faça jejum da língua, é o melhor jejum que tem. Não fale dos outros, não fale dos outros. E outra, toda língua fofoqueira tem um ouvido desocupado. Se não tivesse ouvido para ouvir, não existiria língua que falasse. Então cuidado se você está sendo usado pelo diabo, pela língua ou pelo ouvido. Porque se tem muito fofoqueiro falando, quer ter muita gente. 9º mandamento: não cobiçar a mulher do próximo, e nem o homem da próxima. As piriguetes aí. Ô gente, fala pra mim se vocês estão vendo isso ou não. Tem mulher que só procura homem casado. Elas não querem gente solteira, não. É o meu desafio. Eu vou conquistar ele. Eu vou provar que eu posso. Ô gente, cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima. Você sabe que fulano de tal está namorando? Ah, mas eu amo. Ou você espera o namoro terminar, ou você some. Você está sobrando na história aí. A pessoa já tem um compromisso. Casado então, meu filho, nem pensar. Como eles dizem, né? Mulher de amigo meu é homem. Mas cuidado pro seu lado homossexual, não falar mais alto, você pegar a mulher dele também. Cuidado. Cuidado mesmo, porque tá tendo cada coisa aí que é brincadeira. Teve um lugar aqui em Minas, sabe o que o casamento que ia acontecer foi cancelado? Porque o rapaz engravidou a moça. Aí já engravidou, vamos casar. Eu aconselho a não casar, porque no futuro, mas tudo bem, vamos casar. Só que o casamento foi cancelado, porque quando a moça estava de 4 meses preparando o casamento, a mãe dela apareceu grávida do noivo. Ô gente, onde que nós vamos parar, gente? E agora? Agora me explica. O filho, se eles tivessem casado, o neto é filho, como que é o negócio? O pai do menino é o esposo da irmã. É isso mesmo. Ele é sobrinho e filho. Como que é? Ele é neto. Que isso, gente? Você nem dá para saber o que vai acontecer nessa história. Ele é irmão. Ele é irmão da mulher do pai, do marido, né? Que isso, gente? Agora imagina a cabeça desses 2 meninos. Agora eu não sei o que eu vou falar. Eu não vou julgar não, mas eu não sei quem é que tem mais falta de vergonha, se é o rapaz ou se é a mãe. E a mãe não é viúva não, tem marido. Só que o marido estava viajando. E ela tentou provar que era do marido. Só que o marido provou com um documento que ela não sabia, ele tinha feito vasectomia. E por que ele fez vasectomia? Porque ele tinha uma família na Bahia. Ah, gente, aí... Não, aí você vai me desculpar. A palavra de Deus, sumiu. Último mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Qual que é o último? Querer o que pertence ao outro. Inveja, injustiça, trambique. Olha para cá. Está acontecendo isso aqui em Divinópolis, viu? Não adianta me xingar não que eu vou falar. Tem gente que está passando aperto financeiro e coloca a casa para vender, o carro para vender, a firma para vender. Tem um espertalhão que vive disso. Chega lá e fala assim: quer saber que você está apertado? Eu vim aqui para te ajudar, eu vou comprar sua casa no dinheiro. Quanto você quer na sua casa? A minha casa vale 150. Ele pega uma mala e fala assim: aqui eu te dou 80 no dinheiro. A pessoa desesperada, ela pega os 80. Gente, isso é roubo. Isso é cobiçar o bem do outro. Você está aproveitando da fragilidade do outro para passar a perna no outro. Apego ao dinheiro, consumismo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Repita comigo. Eu tenho que ser praticante da palavra e não mero ouvinte, para que eu não me engane
e abram mão da bênção de Deus. Meu irmão, eu passei os 10 mandamentos, não é para julgar na sua cara o que você faz, o que você não faz, mas é para você se colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Há um quadro que me chamou a atenção, que eu vi na Europa. Não quero passar por isso não, mas quem sabe a gente vai passar. As pessoas que falecem na porta do céu, Jesus assim num trono ao longe, e um anjo grande segurando os 10 mandamentos assim, e mostrando para a pessoa, e Deus assim para a pessoa. Quadro para você pensar. Eu devia ter tirado o retrato, nem lembrei. Eu fiquei impressionado com o quadro, porque eu me coloquei no lugar daquele homem. Imagina você na porta do reino de Deus, Jesus assim para você, ó, e o anjo mostrando os 10 mandamentos, e você lendo mandamento por mandamento, e sabendo se você foi ouvinte, ou se você praticou. Olha para cá, com isso eu encerro. Deus não está interessado que você acerte sempre, que nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Mas Deus quer saber as intenções do teu coração. Ele quer saber o que te move. Por que você faz aquilo que faz? Por que você diz aquilo que diz? Meu irmão, não duvide disso. Eu rezei muito para essa pregação. Deus usou a boca do padre para levar a você uma concepção de que você tem sido muitas vezes ouvinte e não tem praticado o que a Bíblia ordena. E esses mandamentos, eles vão te salvar ou eles vão te condenar. Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Nada dói mais e é mais humilhante num relacionamento que a traição. Tanto que é tão doído que Jesus foi traído. O de pior Jesus sofreu. Um amigo o traiu, Judas. E aqui para nós só existe traição entre amigos. Entre inimigos não há traição, porque não há amizade, não há amor. E o que é a traição? E o que dói no coração? Quando você estava com a pessoa, ela te dizia assim: eu te amo. Você é importante na minha vida. Eu te quero bem. Aí a pessoa mexendo no celular ou pegando conversa, vê que a pessoa tem uma outra pessoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém.
para que o Senhor prepare o nosso coração para a semente da palavra, fechemos os nossos olhos e vamos entregar este momento de partilha. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença estamos, e que bom que estamos aqui. Como diz o rei Davi no Saltério, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós acreditamos na tua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala-nos agora, Senhor, ao coração. Tira-nos da nossa zona de conforto. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos escutar esta manhã. Que sejamos dóceis e humildes à tua palavra, que tenhamos no coração uma decisão de praticá-la, porque esta palavra é capaz de salvar a nossa alma. Tudo isso te pedimos e te apresentamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, o texto que nós refletimos hoje de Marcos, no capítulo 7, vai falar a respeito da pureza do homem diante de Deus. Esta preocupação não é de agora. Desde que o ser humano é ser humano, e desde que o ser humano se olha pela ótica de Deus, quem se olha de maneira verdadeira, todos nós chegamos a uma conclusão. Não há como chegar a outra. Qual conclusão? O ser humano, perante Deus, ele é um ser impuro, por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais erro nós vemos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos erro nós enxergamos. Ou seja, a proximidade de Deus, a proximidade da palavra de Deus me dá uma visão real do mundo espiritual, que se realiza e acontece no mundo natural. Não acontece na nossa vida apenas coisas materiais. E para quem ainda não sabe, todos já o sabem, a nossa vida não é só isso aqui. Não é só dormir, comer, trabalhar. Não. Existe um mundo sobrenatural. Anjos, santos, Deus e diabos. E há uma batalha constantemente aí pela nossa alma, pela sua alma. Então, quando nós nos vemos impuros na presença de Deus, o que o ser humano toda a vida ele fez? Ele criou, também inspirado por Deus, certos ritos de purificação. Todas as religiões têm ritos de purificação. O judeu os tinham, budistas, shintoístas, cristãos, muçulmanos, todos temos. Porque o ser humano ele tem essa sede de ser puro como Deus é puro, de lavar aquilo que é sujo e de se tornar melhor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Falando desta pureza diante de Deus, é que o evangelho de hoje se insere, falando a nós e a eles. Os fariseus e os mestres da lei são duas classes que viviam profundamente a palavra, acreditavam na pureza pela palavra e exigiam de todos uma pureza ritual. Eles tinham costumes de tudo e leis para muita coisa que não se encontram na Sagrada Escritura, mas foram sendo criadas a partir dessa busca. Eu quero ser puro. Então foram sendo criadas para eles tantas outras normas. O que Jesus vai dizer aqui e o que eles falam para Jesus não é questão de higiene. Porque comeu pão sem lavar a mão. Mas que falta de higiene. Não, a questão aqui não é falta de higiene. A questão aqui é o rito de purificação para entrar no templo de Jerusalém. E o judeu, através dos fariseus e dos saduceus, eles traziam os ritos do templo para a vida. E isso aconteceu com eles de maneira deturpada e acontece conosco de maneira abençoada. Vou dar o exemplo nosso e eu vou a eles. O altar, a mesa na igreja. Na igreja essa mesa se chama altar. É o lugar mais sagrado da igreja, é o altar. Aquilo que nós celebramos na missa, a sacralidade do altar, o altar bem arrumado, o forro bem passado, no centro do altar o evangeliário, onde nós somos abençoados depois da leitura, se faz o sinal da cruz, se reza, se louva a Deus. Como que nós levamos este altar lá para nossa casa? Quando nós estamos à mesa com a nossa família e antes de tomar a refeição, vamos rezar.
Isso é normal nas famílias cristãs. Não se come sem uma oração de ação de graças. Quem come sem rezar é cavalo, né? Ele vai, come e vai embora. O ser humano não, ele reconhece a graça de Deus. Ele reconhece que tudo que está na mesa é fruto do trabalho humano e fruto da graça de Deus. Então, para quem ainda não tem o costume, comece. Antes de rezar, dê-se as mãos. Se alguém tem facilidade, pode ser uma prece espontânea, louvando a Deus pela vida das pessoas, pela sua família e pelo alimento. Se não tem facilidade, um Pai Nosso. É dom de Deus, o alimento na mesa, é dom de Deus, a família reunida, é dom de Deus, o amor que nos reúne em torno da mesa. O que aconteceu aí? Aconteceu que aquilo que é próprio do templo, nós levamos para a nossa casa. A oração do altar é a oração da mesa da refeição. Estou dando esse exemplo para você entender o que aconteceu com o judeu. Não se entrava no templo sem ritos de purificação. Purificação com água. Purificação para o judeu também é oração. Por isso que bodas de Caná, Jesus olha para as talhas, elas estão vazias. O vinho acabou e as talhas vazias. E João vai dizer, havia ali 6 talhas para a purificação dos judeus. E por que as talhas estavam vazias? Porque eles estavam naquela festa para comer e para beber. Rezar que é bom nada. Então não tinha nem água, tipo, para que purificação? Vamos para a festa mesmo. Jesus pede, enchei as talhas de água. Não deixe Deus de fora, porque o vinho acabará. E sem vinho não tem festa. Sem vinho não tem vida. Sem vinho não tem salvação. Enche a talha de água. Quer dizer, o rito da purificação. Aquela purificação ritual para entrar no templo, que era de Deus, que era de Moisés, começou a ser deturpada de qual maneira? A purificação do templo tem que ser a purificação também da nossa vida, em todos os sentidos rituais. Então eles tiraram uma religião do coração e começaram a fazer uma religião de aparência. Não importa o meu coração, se eu lavo bem as mãos, está tudo bem. Não importa o modo que eu trato as pessoas, se eu lavo o copo direitinho, está tudo bem. Não importa o que eu faço às escondidas, mas se eu vou ao templo e me purifico para os outros verem, está tudo bem. E Jesus, olhando isso, Jesus vai dizer, não está bem não, não está bem não. Vocês, ele está falando para os saduceus e para os mestres da lei, vocês estão criando uma religião de aparência. Vocês lavam copos, jarras, vasilhas de cobre. Vocês estão seguindo a tradição dos antigos e estão abandonando aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é do seu interesse. Porque é muito fácil, tanto para eles como para nós, e digo como padre, uma religião de aparência. Parecer que é bom, parecer que reza, parecer que teme a Deus, mas tendo uma vida dúbia, quer dizer, longe de Deus, vive como o diabo gosta. Na presença de Deus, eu cumpro o rito, então parece que está tudo bem. Jesus vai chamá-los de hipócritas. No versículo 6 do capítulo 7 de Marcos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Aqui eu quero me deter na palavra hipocrisia, que vem do grego hipócritis, que significa fingimento. Hipócrita é uma pessoa fingida. O que é uma pessoa fingida? Ela não é, mas ela parece que é. Parecer vem de aparência. Ela aparenta uma coisa, mas ela é outra. A boca é doce como mel, mas o coração amargo como fel. Isto é hipocrisia, isto é aparência. E a palavra hipócritis, do grego, que deu origem à hipocrisia no português, significa um ator antigo dos teatros gregos. Os atores de teatro, naquela época, antes de Cristo, eles eram chamados de hipócritas. Não é o sentido da palavra de hoje. Hoje é fingimento, hoje é negativo. Mas naquela época, o que você é? Eu sou um hipócrita. Ou seja, ele era o quê? Um ator de teatro grego. Todo ator de teatro grego, ele tinha um nome de hipócrita. Por que o nome dele era esse? Naquela época não era negativo como é hoje. Porque hipócritis significa máscara. Então as peças gregas, eles iam trocando de máscara, interpretando papéis. O assassino colocava a máscara de mal,
Ele trocava de papel, ele colocava a máscara de delegado, colocava a máscara de filho. Então eram papéis diversos, realizado pela mesma pessoa. Ele ia trocando de quê? De máscara. Daí que entrou na cultura latina a palavra hipócrites, que é hipócrita, com a pessoa que é falsa. Ela usa máscara. É daí a origem. Jesus fala que eles são hipócritas no sentido da palavra injustiça. Hipócritas, ou seja, injustos, falsos, fingidos. E a pergunta é, por quê? Por que Jesus foi tão duro com eles? Por que Jesus usa a palavra hipócritas com eles? A interpretação é, com seu agir, eles se afastam de Deus. Eles acreditam que são tementes a Deus sobre a aparência, mas na essência eles são injustos. E para Jesus não vale a aparência. O que é uma vida aparente? É uma vida distante da verdade. Da verdade. Tinha um rei que tinha um príncipe. Príncipe muito bonito, um jovem muito belo. Mas não arrumava esposa para ele, não gostava de ninguém. Aí o rei disse, olha, eu não posso morrer deixando você solteiro. Você precisa se casar. Você precisa arrumar alguém para ter aí a sua prole, os seus filhos, para o nosso trono não cair na mão dos reinos vizinhos. Mas pai, eu estou achando difícil. Falei, olha, vamos fazer um teste. Vamos chamar todas as moças que querem ser sua esposa e vamos lançar sobre elas um desafio. A que vencer o desafio terá qualidade para ser rainha. Ai pai, assim eu aceito. Tá bom. E assim foi feito. O edito rodou o reino e no dia do desafio o castelo ficou lotado de mulheres. Mulheres mais jovens, de meia idade, até mais velhas, mas mulheres lindas, todas bem arrumadas. E o rei disse assim, uma de vocês se casará com meu filho. E o desafio é muito simples. Vocês vão receber cada uma semente. E vocês terão 1 ano para cultivar esta semente. E daqui a 1 ano todas voltarão. A que trouxer a planta mais bela será a esposa do meu filho. E elas saíram felizes. E todas plantaram aquela coisa toda. 1 ano depois, voltam as moças com plantas maravilhosas, flores maravilhosas, cada uma mais bonita que a outra, difícil de escolher. E no meio delas, uma moça com um vaso vazio, não tinha nada no vaso. E as outras olhando e criticando, rindo, apontando. A hora que o príncipe entra, o rei senta no trono, ele olha para todas assim e vê a moça com o vaso vazio. E o rei disse, você aí, vem aqui. As outras, vai levar, bonito. Onde está a tua planta? Onde está a tua flor? Pelo que eu estou vendo no salão, você é a única que está com um vaso sem nada. Há alguma outra moça que não tenha nada no vaso? Ninguém respondeu nada, todas tinham. E o rei disse, o teste foi mais fácil do que eu pensei. Você será a esposa do meu filho, se assim o quiseres. E a moça começou a chorar. Olha, eu pensei que eu seria humilhada, porque desde o dia que o Senhor me deu aquela semente, eu não deixei de cuidar dela nem um dia. Eu aguei, eu pus adubo, eu troquei de terra, eu troquei de vaso, mas nada aconteceu. E o rei disse, exatamente, todas essas sementes foram tratadas antes, são sementes estéreis, nenhuma delas pode germinar. Ou seja, todas as outras eram o quê? Hipócritas. Elas eram mentirosas. Elas viram que as sementes não germinaram, jogou a semente fora e pegou uma outra planta. Aquela que assumiu a verdade, ela era justa. E porque justa, ela tinha a qualidade para ser uma boa rainha. Esta parábola ilustra muito bem a palavra hipocrisia. O que vale é parecer, não é ser. E essa foi a única que disse, olha, não germinou, não saiu vida daqui. Essa era a verdadeira. As outras queriam vencer pela aparência. Qual que é a planta mais bela? Qual que é a rosa mais bela? Só que a beleza, ela era apenas aparente, porque a essência do desafio não foi cumprida. Elas eram hipócritas. Elas mostraram algo que não conferia a verdade. É por isso que Jesus está chamando a atenção daqueles homens que estão olhando para ele e dizem, mas você não lava a mão para comer? Seus discípulos comem pão sem lavar mão? A questão não é higiene, não, a questão é ritual. Se entra no templo para purificar, por que você não purifica até a mão para comer?
E Jesus vai chamá-los hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, o que vale é o coração. O que sai da boca precisa ser o que está no coração. É muito bom celebrar a Eucaristia. Nós somos pessoas de fé. É muito bom ir à igreja, ouvir a palavra, receber a comunhão. Mas Deus está olhando não apenas a sua presença aqui, mas Ele olha o seu coração. Porque a boca pode dizer: é bom estar aqui, é bom ir à missa, é bom ir à igreja. Mas o coração pode dizer o contrário: eu tenho preguiça de rezar, eu não gosto dessas coisas. De nada adianta o culto que me prestam. Ir à igreja é um pontapé inicial para que o coração seja adorador. A presença física para Deus não serve. A pessoa perde tempo. Eu já disse aqui de maneira, de outras vezes, não é? A pessoa vai à missa. Estou falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa vai à missa, ela fica voando na missa, ela fica namorando na missa, ela fica mexendo no celular na missa, ela fica pensando o que ela acha que esse culto dela agrada a Deus. Aqui não é questão de padre não. Aí eu vou ficar quietinho para agradar o padre. Não, não é padre, é Deus. Você está aqui para se encontrar com Deus. Se não há coração, a palavra diz, e foi Jesus que disse: de nada adianta o culto que me prestam. Porque não tem coração, só tem lábio. Amém, glória, eu creio. A hora que é o negócio da vida, não tem. Então esse culto se torna estéril, como a semente que o rei passou para as moças. Não tem vida, só tem aparência. Aí eu estou na igreja. Hoje em dia não tem muito isso, mas eu peguei a época quando eu era pequenininho, tinha roupa de missa. Quem mora na zona rural fala roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus. O pessoal da zona rural comprava aquele rolo de pano, não é? Geralmente tergal, azul marinho, fazia para todo mundo a roupa da mesma cor. Então tinha os menininhos, tinha as menininhas. Essa roupa de ir para a igreja. Tem até hoje, a gente usa muito, né? Fulano de tal aí é um pé rapado. A gente não fala isso? Dizer pé rapado é pobre, né? Mas isso vem de onde? Vem da questão de ir à missa. Porque os colonos, os fazendeiros, as mulheres mais ricas, elas iam de carruagem, ou de liteira. Então paravam na porta da igreja, elas entravam. As pessoas humildes, mais pobres, iam a pé. E naquela época não tinha asfalto, era terra. E quando chovia, enchia o pé de barro. Então na porta de toda a igreja, tinha um objeto de metal em forma de T. A pessoa colocava o pé e puxava para tirar o barro. Aí dentro da igreja falava: olha, aquele que está com o pé limpo é rico. Esse que estão com o pé rapado aí não tem nada. Pegou o pé rapado. Você viu isso? Daí que vem o seu pé rapado, né? Porque esse rapar é essa purificação. Eu, para estar na presença de Deus, não é? Eu tenho que tirar aquilo que me suja, aquilo. Mas isso não é o principal. O principal que valia é o coração. Quantas pessoas não tinham o pé rapado, mas eram pessoas ruins de coração? Quantas pessoas estavam na presença de Deus, mostrando: olha, eu fui à missa, eu fui na casa de Deus, mas o coração estava longe do Senhor. Ele vai dizer: de nada adianta o culto que prestam. Porque uma coisa é ter o pé rapado, outra coisa é ter o coração rapado, né? Você vem para a igreja com o coração não tem nada. E missa e Deus é questão de coração. De nada adianta o culto que me prestam. Olha aqui a diferença que Jesus faz entre lábio e coração, entre exterior e interior, entre aparência e coerência. Quem aí namora, quem já é casado, nada dói mais e é mais humilhante num relacionamento que a traição. Tanto que é tão doído que Jesus foi traído. O que pior Jesus sofreu: um amigo o traiu, Judas. E aqui para nós só existe traição entre amigos. Entre inimigos não há traição, porque não há amizade, não há amor. E o que é a traição? E o que dói no coração? Quando você estava com a pessoa, ela te dizia assim: eu te amo, você é importante na minha vida, eu te quero bem. Aí a pessoa mexendo no celular ou pegando conversa, vê que a pessoa tem uma outra pessoa. É o adultério, a traição. O que é que isso traz ao coração? Ele falava de boca, mas o seu coração não me ama. Isso dói.
Porque o que vale não é o que saiu da boca, o que vale é o que estava no coração. Visitei uma família que tem um filho acamado, o filho já nasceu doente, ele não fala, mas ele comunica com a mãe com os olhos e com as mãos. Interessante. Como que a mãe aprendeu a ver o que o filho deseja com o olho. O jeito que o filho olha, que pisca, a mãe sabe o que o filho deseja. E no final da visita, eu dei a bênção para ele, dei a unção, eu indo embora, a mãe falou assim: padre, ele está te agradecendo, ele falou que gosta de você. Eu falei: ah, que bom, muito obrigado, Deus abençoe. E louve muito a Deus, que mesmo você doente, você tem uma mamãe que cuida, uma mamãe que te ama e que não te abandonou. Ele virou para a mãe com toda dificuldade e fez assim, ó. O coração, né? A mãe olhou e chorou. Ele não consegue falar, mas ele mostrou para a mãe o principal. Não há palavras, mas tem coração. É melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. E Jesus vai dizer: para mim não vale palavra, para mim não vale o que está por fora, para mim vale coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Quando Jesus fala das tradições dos homens, não se refere às tradições religiosas, que nós também a temos, mas é o abandonar o mandamento de Deus. A leitura do Evangelho saltou alguns versículos para a missa de domingo, mas os versículos saltados, entre o versículo 9 ao 13, fala sobre honrar pai e mãe. E vai dizer assim: a palavra diz que você deve honrar pai e mãe, mas se você faz uma oferta ao templo, e se você vai ao templo e não cuidou do seu pai e sua mãe, vale, porque você ofereceu a oferta em detrimento ao cuidado dos pais. Você tirou o mandamento de Deus por um preceito humano. O que Jesus está falando aqui é abandonar aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é só nosso. Adaptar a religião às nossas vontades, fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é aparente, é o tal do sacrifício. Tem muita gente na igreja que não faz sacrifício. O sacrifício desapareceu na vida de muita gente. Jejum, abstinência. Hoje eu não vou fazer isso em sacrifício a Deus. Hoje eu não vou fazer isso para conversão de fulano. Ah, padre, é muito difícil. É porque é sacrifício, né? É difícil mesmo. Você quer sacrifício? Ah, padre, na quaresma eu gosto de ficar sem comer doce. Ah, você gosta muito de doce? Não gosto muito não. Mas na quaresma, como eu fico sem comer doce, eu chego depois de 40 dias, eu tô com a barriguinha chapada, eu me espero, meu filho, mas que bagunça que é essa? Que religião que é essa sua aí? Levando as coisas de qualquer jeito. Em vez de ser uma coisa que sacrifique, ah não, porque é mais fácil. Aí porque a minha barriga some. Então eu vou escolher para Deus aquilo que é mais fácil. Jesus escolheu para nós o que é mais fácil também. Morrer na cruz foi a coisa mais fácil que podia ter feito. Então veja que Jesus, ele nos mostrou o coração aberto pela lança. E Jesus não teve só palavra, ele teve amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não tem que falar mais nada. Jesus não apenas disse, mas ele mostrou. Religião é questão de coração. Missa é questão de coração. Oração é questão de coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí você vai notar as pessoas que não colocam coração na fé. As pessoas que não colocam coração na fé, eles vivem de obrigação, de tradição, mas não de coração. Quer um exemplo? Missa dominical. Todo domingo eu tenho que ir à missa. Domingo é dia de missa. Domingo, tá bom. Mas e aí? Só fica nisso. Vai à missa, continua pecando. Vai à missa, continua adulterando. Vai à missa, continua mentindo. Vai à missa, continua vendo pornografia. Vai à missa, continua bebendo. Deus olha e diz: esse povo me honra com os lábios. Seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. E cuidado, para Jesus não olhar para mim e para você e falar assim: você é um hipócrita. O que é hipócrita? Uma religião de aparência, mas que não tem coração. E onde não tem coração, tem perversão. Onde tem coração, tem conversão. Conversão. Onde não tem coração, tem perversão. Aí não é raro ver pessoas de igreja que não rezam mais momento nenhum durante a semana. É só aqui. E aqui é importante, mas não pode ser só aqui. Pessoas que passam a semana toda sem ler um versículo da Escritura, sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não dá para entender essa religião de aparência, essa religião de lábio, de obrigação, de tradição.
Apenas a tradição não vale. É preciso ter tradição, é preciso ter a palavra, é preciso ter a comunidade. Eu pergunto muito quando eu vou presidir o batismo: o que você trouxe essa criança para ser batizada? Claro, eu vou ali formando, vou ali catequizando, mas muitos não respondem. Mas qual é a resposta? Ué, todo mundo lá em casa, quando nasce, a gente batiza. É uma tradição da nossa família. Entendeu? É uma tradição? Do catolicismo, batizar as crianças. Mas eu não posso batizar por tradição. Por que eu vou batizar? Para inseri-la em Cristo, para que ela possa crescer na igreja, para que seja uma pessoa de fé, para que conheça a palavra, para que busque a santidade. Senão fica só tradição. Não vou contar onde nem quando, porque senão está confusão. Não pode falar a verdade, né? Eu fui num lugar aí para um evento, e nesse local tem uma procissão, onde muitas pessoas participam. Eu nunca vi coisa igual. Uma mistura tão clara do sagrado e do profano. Na procissão, pessoal bebendo. E não é bebendo mesmo. Pessoal conversando, pessoal com o celular, com as musiquinhas de funk. Falei, mas o que é isso? Eu estou em Sodoma e Gomorra, nunca mais eu voltei. Não me convidem mais. Não me convidem, não tem agenda. Eu falei, não, o evento é muito bonito, tá? Mas não me convidem, nunca mais voltei e não volto. Não dá para você ter uma religião de boca. Uma religião de boca. Gente, eu estou falando para que você acorde. É uma vergonha, é uma chacota aos olhos de Deus, pessoas que se dizem de fé, fazendo o que muitos andam fazendo por aí. Geralmente quando eu cito exemplo, eu cito carnaval. Aqui eu não estou falando de A ou de B, mas é para você entender e ler o que eu estou falando pela palavra. Você vê no carnaval coisas que não tem nem como nominar dentro de uma missa, o que as pessoas andam fazendo por aí. E se você chega perto da pessoa, mas você que está aí, qual que é a sua religião? Não todos, mas muitos vão dizer, não, eu sou católico. Mas qual igreja que é essa aí? Qual palavra que você está seguindo? Qual padre que te ensinou a fazer essas coisas? Porque se o padre ensinou, é outro hipócrita, a começar dele. Por que você está levando essa vida sua aí? De onde vem essa instrução? Você tem uma vida tão safada como você tem. Então é melhor você dizer, eu não tenho religião. Eu vivo do meu jeito, eu bebo mesmo, eu transo mesmo, eu fumo mesmo, aqui é do meu jeito. Não tem problema, é do seu jeito. Aí resolveu a questão. O que Jesus está falando aqui é do hipócrita. É aquele que está no templo, aquele que vai à missa, que recebe comunhão, que ouve a palavra, mas fora da igreja é um pagão. Ele é cristão dentro da igreja, fora da igreja ele é um pagão. Não há diferença entre os que rezam e os que não rezam. Não pode ser assim. E não sou eu que estou dizendo, eu estou falando o que a palavra de hoje nos diz. Esse povo me honra com o lábio, mas eu quero é coração, eu quero é o seu coração. E como que eu sei que o coração de alguém me pertence? Você que já é casado, você que namora, você que tem um melhor amigo. Não é pela palavra, é pela atitude. Alguém que já te entregou o coração, ele não precisa nem dizer, ele vive isso. Perto de você, longe de você. A juventude gosta muito, os adolescentes gostam muito, isso é para todos nós, dos verdadeiros amigos. Ele fica todo satisfeito quando ele falta de aula e alguém da sala faz um comentário negativo e a turma dele, os amigos, defendem. Dele você não fala não, ele é nosso amigo. Quando ele chega no outro dia e fala, você faltou ontem, pau quebrou na sala. O que aconteceu? A professora chamou o seu nome, você não estava aqui, uma turminha ali fez gracinha, você tem que ver os seus amigos, vocês levantaram, ele fica todo. Não é palavra, é atitude. Eles gostam de mim, eu sou da turma deles, eles são meus amigos de verdade. O que dói? Quem aí que nunca sofreu uma traição de amigo? Você contou alguma coisa, a língua não fica quieta. Você achou que era uma coisa, é outra coisa. Você pensou que a pessoa era sua amiga e não era. Uma tia minha, já falecida, sofreu de depressão durante anos por causa de uma traição da amiga. A melhor amiga dela de colégio, dentro da casa dela, ela um dia vai fazer um congresso, ela voltou, pegou a amiga com o marido dela. Ela falou, doeu muito mais a amiga do que o marido. Tadinha, né? O casamento não estava bom nada, porque para doer mais na amiga do que no marido, né? Mas e foi uma mulher que tinha uma vida muito boa, financeiramente equilibrada, mas ela não conseguiu lidar com aquilo. Falou, olha, eu confiei em você mais de 40 anos que eu te conheço. Você é minha irmã que eu não tive. Ela é filha única. Você é minha irmã, né? Adotada. A história é meio complicada, mas tá, é da família, mas é adotada. Você é a irmã que eu... E ela pegou essa traição. Ela falou, olha, tudo que você me falou foi só de boca. Seu coração nunca teve comigo, não.
E ela não conseguiu se recuperar. Entrou numa depressão, numa tristeza, porque o ser humano ele gosta de coração. Jesus está nos pedindo: me dá o coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir tradições humanas. E a primeira leitura vai dizer o quê? Moisés está se despedindo do povo. Moisés não vai entrar na terra prometida. Aqui é o testamento final de Moisés. Nós escutamos no livro do Deuteronômio, capítulo 4. Ele vai dizer assim: agora, Israel, ouve as leis que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais. Gente, qual que é o intuito de praticar a palavra? O intuito é que eu tenha vida plena. Eu pergunto, vocês respondem. A resposta é: para que eu tenha vida plena. Qual é o intuito de viver a palavra? É isso, não é um mandamento, não é uma prisão, para que você tenha vida. Aí Moisés vai dizer: vos ensinando a cumprir, para que fazendo-o vivais, não acrescenteis nada, não tireis nada. A palavra que eu vos digo: guardai os mandamentos. Vós os guardareis e os poreis em prática. Moisés está falando, não é para vocês me ouvirem, é para vocês praticarem. E praticando os mandamentos, vocês terão vida. Qual a nação cujos deuses são tão próximos a nós como o nosso Deus? Aqui é alegria. E quando eu tenho um Deus próximo, eu dou a Ele o meu coração. E quando eu dou a Ele o meu coração, cumprir a palavra não é um peso, cumprir a palavra é um prazer. Porque eu não vivo de aparência, eu vivo de coerência. E Jesus vai dizer aqui: os alimentos são puros. Porque o judeu tinha: isso aqui eu não como. Isso aqui não pode, eu não posso comer porco. Porco é impuro. Eu não posso tomar sangue. Sangue é impuro. Aí Jesus diz: olha, acabou isso. O que entra pelo homem não torna o homem impuro. Os alimentos são todos bons, pode comer à vontade. O problema é o que está saindo do coração de vocês. Não é o que está entrando pela boca de vocês que torna vocês impuros. Vocês não comem carne, não tomam sangue, não comem isso, não comem aquilo. Mas quando eu olho para o coração de vocês, está gente de coisa ruim aí dentro. E Jesus faz uma lista: imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambição, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo é mal, essas coisas são más e elas tornam o homem impuro. Olha o que Jesus está mostrando. A questão não é o alimento, a questão é o coração. E aqui, meus irmãos, eu finalizo com uma outra parábola que é muito interessante, para você entender o que é uma pessoa hipócrita. Hipocritis, que vive de aparência, uma pessoa fingida. Havia uma cidade italiana que todos os anos tinha o festival do vinho. Haviam vários vinhateiros naquela região. Cada um cultivava o melhor vinho possível. E como era o festival? Havia na praça um grande tonel, um grande barril, e cada família levava uma ou duas garrafas do melhor vinho, abria uma rolha e colocava a garrafa e o vinho todo caía. Então misturavam todos os vinhos. E era um vinho da melhor qualidade. Foi um festival que durou muitos anos, muitos séculos. Porém, sempre tem o mais esperto que os outros. O marido diz para a mulher: olha, o nosso vinho é muito caro. Uma garrafa desse vinho é um valor que não pode ser julgado dentro de um tonel. Eu vou fazer o seguinte: esse ano eu vou levar uma garrafa verde escura com água. Ninguém vai ver. Num tonel daquele tamanho, 1 litro de água, ninguém nem sabe, né? Várias famílias, cada um colocando um tanto de vinho. Você põe 1 litro de água ali, aquilo some num tonel gigantesco. E assim o fez. Ele levou, olhou para todo mundo, mostrou o vinho, a aparência do mundo. Oh! Mostrou a safra. Oh! Mostrou a qualidade da uva. Papai! Ele abre, coloca no tonel. Gluc, 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 gluc. Passou despercebido. Pessoal dançando, comidas italianas. O prefeito da província, fala província, né? Da província ali presente. Aí chamaram uma pessoa ilustre para provar o vinho daquele ano. A primeira taça seria dela. O que as pessoas nunca esqueceram é que depois de todas as famílias colocarem os seus vinhos, quando ele colocou a taça e o que estava responsável da festa abriu a torneirinha, a taça estava cheia de água. Naquele ano, todos resolveram fingir que colocariam vinho. E acabou que todos colocaram água. Foi a maior festa
hipócrita que aconteceu na região. De aparência, as garrafas aparentavam vinho, mas o que tinham na garrafa? Não vale. Entenderam? Jesus nos olha como uma bela garrafa de vinho, como uma bela alguém que tem o que oferecer. Agora, cuidado se a gente só tem boca e não tem coração. Jesus disse para eles e vai dizer para nós: esse culto não vale, essa missa não vale, estar na igreja não vale, porque vocês estão só na aparência, não tem coerência, não tem vida, não tem prática de mandamento. Vocês não são como o vinho quanto mais curte, melhor fica. Tem gente, me desculpe a franqueza, e você talvez conheça alguém, quanto mais reza, pior fica. Tem gente que não melhora na igreja, está rezando, está comungando, ouvindo a palavra, uma pessoa difícil, uma pessoa que incomoda a família toda, uma pessoa que tem uma língua desenfreada, uma pessoa que não consegue romper com os pecados. Tem um problema aí. Esse problema precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Como, Padre, que eu consigo melhorar? Coerência. Aquilo que nós falamos deve nos levar a viver. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai conseguir cumprir a palavra toda, mas é um propósito, é o início de um caminho para que você seja verdadeiro aos olhos de Deus, e não um hipócrita, e não alguém que vive de aparência, aparentando ser o que na verdade não é. Que Nossa Senhora nos ajude a pegar esta palavra, a guardar no nosso coração o essencial, e sempre pensar: o que tem saído do meu coração? O que tem saído da minha boca? Vamos fechar os nossos olhos um instante e pergunte para Deus isso: Senhor, o que eu trago no meu coração? Qual é a religião que eu pratico no meu coração? Quando o Senhor olha para mim, o Senhor não vê a minha aparência, o Senhor vê o meu coração. E na tua presença, eu não posso ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa fingida, hipócrita. Ajuda-me, Senhor, a cumprir os teus mandamentos. Assim como Moisés disse ao povo de Israel, que eu possa assumir esta palavra: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. Ajuda-me, Senhor, a assumir toda a sua escritura, a assumir a tua palavra, sem acrescentar nada, sem tirar nada, guardar os vossos mandamentos, para que eu tenha vida e vida abundante. Qual é a nação cujos Deus são próximos, como o Senhor nosso Deus? Que nós tenhamos alegria profunda, alegria verdadeira. Que a tua palavra nos alimente, Senhor. Que teu Espírito nos conduza, para que o nosso louvor não seja apenas de lábios, mas de coração. Que o nosso culto te agrade. Que a nossa missa seja verdadeiramente a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário, de maneira digna, de maneira honrada. Que sejamos adoradores e que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Precisamos compreender, discernir, que o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que tem que ser bom é o coração, e um coração que cumpre a palavra, um coração que faz a diferença, um coração que se afasta das más intenções, das imoralidades, dos roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas que são más, elas saem do coração, e são elas que me tornam impuro. Senhor, afastai da minha vida toda inveja. A Bíblia traduz inveja por olho mau. Tirai, Senhor, dos meus olhos toda a maldade. Tirai, Senhor, da minha boca toda a blasfêmia, que é uma injúria contra Deus, a soberba, que é o desprezo de Deus, e a loucura, que é a injúria contra o próximo. Que a tua palavra faça a diferença na minha vida. Tu me conheces, Senhor. Tu conheces
cada pessoa que está conosco nesta Santa Missa. E nós queremos cumprir a Tua palavra, não apenas escutá-la, mas colocá-la em prática. Por mais difícil que seja, nós queremos viver a Tua palavra na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no namoro, nas amizades, no casamento. Eu não quero, Senhor, ser um cristão de aparência, um católico que parece. Não. Nós queremos ter coerência de vida, congruência interna. Que a nossa fé seja traduzida pela nossa vida. Que possamos trazer a nossa vida para o altar e levar este santo altar para a nossa vida, sendo praticantes da palavra e não meros ouvintes, afastando de nós toda enganação, toda hipocrisia, tudo aquilo que somente parece, mas que no fundo não é. Nós não queremos ser, Senhor, esta garrafa de vinho desta parábola, que por fora é bela, é cara, é valiosa e parece muito saborosa, mas que por dentro tinha tudo menos vinho. Não tinha sabor, havia mentira, havia falsidade, havia fingimento. Que eu possa ofertar para Deus as minhas primícias, o meu melhor vinho, que eu possa ofertar para minha família, para os meus amigos, para minha comunidade, o meu melhor vinho, colocando no tonel da convivência, no barril da verdade. Assim como Jesus também deu o melhor vinho no final, em Caná, que nós possamos reservar o nosso melhor para Deus, partilhando a própria vida, e fazendo com que a nossa fé não seja de aparência, mas de coração. Vivendo assim, teremos alegria, teremos plenitude e sentiremos a graça de Deus em nós. Muito obrigado, Jesus, pela palavra deste domingo. Obrigado, Senhor, pelo Teu direcionamento a todos nós que aqui estamos e milhares que nos acompanham. Que tomemos nesta missa esta decisão: eu quero praticar a Tua palavra. Eu não quero ser alguém de palavras, mas de atitude, de posicionamento e de coração. Que a Tua graça nos ajude, que Teu amor nos inflame, que Tua palavra nos direcione. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.